Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mais negócios fechados no São Paulo. Eu atualizo vocês e mantenho vocês informados de tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral no vídeo. Digo, bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra falar. Bora, galera, a começar por Mailton, negócio fechado. Mailton que tinha vindo pro São Paulo, que veio, né, recentemente, digamos assim, pro São Paulo. Não, nós tínhamos uma grande esperança do Mailton jogar bem, do Mailton fazer boas partidas, boas atuações, até mesmo na temporada de 2026. Está no Fortaleza. O São Paulo negociou o Mailton com o Fortaleza. Algo muito estranho, né? Porque a gente estava esperando realmente o Mailton. O Mailton ele veio com uma proposta legal da Chapecoense em um bom momento que ele vivia na Chapecoense e muita vontade de vir para o São Paulo. Não vingou e muito provavelmente o Mailton será colocado, né, na questão do Gaston Ávila. É o que eu estou imaginando, né? Muito provavelmente será colocado na negociação futuramente com o Gaston Ávila. Muito estranho, por que contratou se já iriam tirá-lo do time, né? Isso eu não consigo entender no planejamento do São Paulo, é uma coisa assim muito maluca, né? Quem que tá... Eles são muito inúteis, muito incompetentes, né? Pra fazer esse tipo de coisa. Qual que é a lógica da contratação do Mailton? Erraram tanto assim? Qual que é a lógica de emprestar alguns jogadores, vender, comprar outros? Tudo bem que o Mailton ele não é um dos grandes investimentos, mas pra mim, pelo que joga Cédric Soares, poderia fazer parte do time para 2026. O que aconteceu de tão grave com o Mailton, né? Porque o Mike hoje pode ser o melhor. O Mike é nosso menino novo, menino da base para lateral direita, e o São Paulo ainda vai estar tentando o Vitinho, né? Que aí é nível premium, é outro nível. Mas porque o que acontece com o Mailton? O cara mal chegou e já vai embora? Eu acho muito estranho, mas a gente sabe que é pelo nível, né, eles são completamente incapazes, eles são completamente inúteis e incompetentes de montar o time, de fazer uma gestão competente de futebol. São completamente atrapalhados, eles gastam mais do que faturam, são verdadeiros inúteis e incompetentes. Falo do Belmonte, Rui Costa, Casares. Belmonte saiu, estamos esperando o Casares sair, né? Esse Rui Costa vai ficar, mas é uma coisa assim patética, né? É uma coisa assim ridícula. Bom, vamos continuar. Marlon Freitas, agora o Palmeiras entrou na jogada, pode fechar com o Palmeiras. Galera, na moral, assim, o Marlon Freitas, acho bom jogador, mas nada demais. Pra mim, na boa fase, Pablo Maia não é que não fica atrás do Marlon Freitas. Pra mim, o Pablo Maia é melhor que o Pablo Freitas. Tô falando sério. O Marlon é bom jogador, ele é bom jogador. Ele seria um cara legal no time, caso viesse. Mas agora, que valorizada é essa? Estão achando que estão vendendo o Seedorf? Ah, para, né? Estão achando que estão negociando o Seedorf, o Davids, o Fernando Redondo. Marlon Freitas? Para, que vá pro Palmeiras, que cobre 80 milhões de reais pra levar esse cara pro Palmeiras. Para, bom jogador. Agora, olha essa, estão valorizando a Coca-Cola aí, hein? Quanto acham que vale o Marlon Freitas? Para, que isso? Se fosse o Arrascaeta, né? Se fosse um cara, um Everton, tudo bem que o Everton Ribeiro tá velho, mas um cara, né? Um cara de ataque. Agora, um meio-campista desse aí, valendo tudo isso aí, Botafogo fazendo doce, aí o Palmeiras vindo atravessar o São Paulo, que leve. Eu sou mais o Pablo Maia. Pablo Maia hoje não tá jogando nada, mas esse Marlon Freitas aí, não acho nada disso pra valer tanto assim. Aquele Pulgar do Flamengo joga muito, só que aquele cara é um carniceiro, né? Aquele cara pode valer um pouquinho mais. Agora, o Marlon Freitas não jogou nada com o Botafogo aí no final da temporada. É bom jogador? É. Mas pra essa valorização, né? Já ouvi que o Kaká era superestimado, o Marlon Freitas é o quê?
Que isso, não. Então o Marlon Freitas ainda pode vir pro São Paulo, mas neste momento tem conversas maiores com o Palmeiras, né? Porque aí entra o poder de grana, né? Entra, acho que não só grana pro cara. Hoje é muito mais interessante ir pro Palmeiras do que ir pro São Paulo. Você olha lá pro Palmeiras, tem a Leila. A Leila protege o elenco, pá, tem uma série de coisas. Tudo bem que estava falando umas coisinhas a mais aí, né? Mas você olha lá, você tem a Leila, você tem um Abel no banco ali, né? Aí você olha pro São Paulo, você tinha o Belmonte saiu. Aí você tem Márcio Carlo Magno, Casares e Rui Costa nas suas costas. Você tem o Casares nas suas costas ali. Você fala, eu vou pro Palmeiras, né? Eu vou com esses caras aí dos áudios aí, do negócio da BMW. Eu não vou pra esse lugar, né? Pra esse antro maligno, né? Que virou o São Paulo. Então é isso, o Marlon Freitas agora pode ir pro Palmeiras. E assim, gente, pra mim, nunca me animou. Fiquei muito mais animado com a ideia do Savarino e com a ideia do Vitinho. Do Vitinho também. Do Vitinho, lateral direito do Botafogo, né? Que ainda o São Paulo ainda tenta uma última cartada. Esse sim. O Vitinho é lateral. Lateral é uma coisa muito mais... É uma posição muito mais delicada, muito pior de se achar, não só no futebol nacional, como no futebol mundial. O Vitinho, sim, eu acho que aí você faz um esforço, paga mais, se esforça, dá 2 na troca pra trazer o Vitinho, mais explicado, porque não é um volante, né? Você trazer um lateral que pode ser o diferenciado, meio atacante, centroavante, aí você se esforçar mais, beleza. Agora, volante e zagueiro, não. Não é pra se esforçar pra trazer volante e zagueiro. Não é verdade? Mas antes de falar do Vitinho, o São Paulo tenta uma última cartada pelo Vitinho, né? Ainda tenta alguma coisa, só que precisa falar. E aí, o Pablo Maia? Porque o Pablo Maia, ele tem sondagem de outros clubes, como sempre. Mas e aí, o Pablo Maia, ele vai ficar no São Paulo ou ele vai pra fora? Ninguém sabe, ou ele vai ser trocado com o Botafogo ou ele vai pra fora? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Pablo Maia. Mas tem questões muito em aberto ainda com o próprio Botafogo, porque o Ferrarese já foi, né? Tá quase já tudo certo com o Ferrarese e com o Botafogo. Então vamos ver como é que vai ficar isso. E galera, falando de lateral esquerdo, o Danielzinho, né, o volante, chegou já, né, ele e o goleiro lá já chegaram. E agora parece que foi oferecido o Lucas Ramon também. Foi oferecido o Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol, pro São Paulo. São Paulo, aparentemente, né, num primeiro momento, não se interessou muito com esse jogador oferecido, né? Na verdade, estão sendo oferecidos vários jogadores pro São Paulo. E aí o São Paulo, acho que não olhou muito pro Lucas Ramon por causa do Vitinho, porque ainda está nesse meio pro Vitinho, ainda está no meio dessa negociação, ainda está no meio de conversas pelo Vitinho e esses jogadores do Botafogo, né? Então o Lucas Ramon... parece, né? Aí vem toda aquela história, toda aquela velha conversa. O São Paulo traça esse perfil de jogadores, né? É estranho, né? É estranho. Por que o São Paulo quer gastar menos com o jogador, né? Quer gastar menos de 1 milhão, não quer gastar nada, né? Mas a festa junina vai custar 3,5 milhões, né? Tá orçado, né? Tá custeado para 2023 e 2026 para 3,5 milhões, né? Não seria melhor comprar um jogador? Não seria melhor tentar inteirar esses 3,5 milhões da festa junina para tentar comprar um jogador? Para tentar juntar 10 milhões, 15 milhões e comprar um jogador de maior expressão? Seria melhor, não? É patético, né? É patético e não dá nem pra falar mais do nível de gestão que o São Paulo enfrenta, né? Com esses caras nas costas do São Paulo, né? O São Paulo foi sequestrado. O São Paulo, infelizmente, foi sequestrado por uma gente que eu não consigo nem falar mais aqui. Então é isso. Lucas Ramon do Mirassol foi oferecido pro São Paulo. Pode vir, só depende do São Paulo. Acredito que um jogador do perfil do Lucas Ramon, que é meio parecido com o Danielzinho, né? Mirassol, jogador barato, desvalorizado, foi oferecido, não quer, tá jogando. Mirassol foi legal, muito legal na temporada passada. Nessa aqui ainda, de 2025, foi muito legal o que o Mirassol fez. O Lucas Ramon é bem no perfil do Danielzinho, jogador que adoraria vir pro São Paulo, jogador desvalorizado, jogador que teve momentos interessantes pelo Mirassol, mesmo perfil do Danielzinho, baratinho pra chegar e jogar. Então eu acho que o São Paulo agora tá mirando forte, né? A questão do Mailton. Não se interessar pelo Lucas Ramon no primeiro momento, porque o Lucas Ramon pode vir, mas não se interessar pelo Lucas Ramon, negociar o Mailton
Eu acho que pode ter ainda alguma coisa a ver com a tentativa de trazer o Vitinho, que aí é melhor do que todos, né? A zero de jogo, só tá vindo o Vitinho. A impressão é melhor, né? A carreira, o valor, tudo é melhor em relação ao Vitinho. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação, vamos ver, tomara que tu consiga trazer o Vitinho, né? Esse é um cara, pra mim, por exemplo, o Vitinho e Marlon Freitas, independente da posição diferente, vale muito mais tentar o Vitinho por causa do que o Marlon Freitas. Marlon Freitas nós temos ali Bobadilha, Marcos Antônio, nós temos os jogadores da posição. Chegou o Danielzinho, né? O Danielzinho não é melhor que o Marlon Freitas, não acho. Só que chegou os jogadores da posição. Então, pra montagem do elenco, pra montagem do time, acho muito mais interessante investir mais, tentar muito mais pelo Vitinho do que pelo Marlon Freitas por conta da posição. Vitinho seria um lateral direito pra mim muito interessante. Mas temos que ver também como é que vai ficar a questão do Pablo Maia, que não para de receber propostas, né? Propostas não, mas só sondagens da Europa e teria o interesse do Botafogo. O Pablo Maia, ele é um cara de uma moeda de troca muito valiosa, né? O Pablo Maia é um jogador que, pra mim, tem que ser muito valorizado. O cara jogou demais em 2023. Pra mim, os momentos melhores são... Ele teve melhores momentos do que piores momentos do São Paulo. Dá pra apontar má fases do Pablo Maia? Dá, mas pra mim dá pra apontar mais momentos bons dele pelo São Paulo. Então eu adoro o Pablo Maia. Pra mim é um cara que tem que ser muito valorizado no São Paulo, eu adoro. Inclusive, em boa forma, eu prefiro o Pablo Maia do que o Marlon Freitas. Pra mim tem mais qualidade. Marlon Freitas pode ser um cara mais rápido, raçudo, sei lá, mas o Pablo Maia pra mim é um cara que tem qualidade, um belíssimo chute. Eu adoro o futebol do Pablo Maia. Acho que muito dessa má fase do São Paulo se atribui ao momento do time, às questões extracampos ridículas que o São Paulo vive. Ninguém tá conseguindo jogar. Ninguém tá conseguindo jogar no São Paulo. Então eu atribuo muito a má fase do Pablo Maia a esse momento tenebroso que vive o São Paulo Futebol Clube. Vamos ver como é que vai ficar em relação a isso também. Galera, Matheus Belém foi emprestado pro Camboriú, né? É um absurdo. Um absurdo. Te digo quem que é Matheus Belém. Gente, Matheus Belém é menino da base do São Paulo, zagueiro. Matheus Belém, o pouquíssimo que jogou, parecia ser um bom zagueiro. Nada demais, não é o Canavarro também, o Maldinho desta, mas era um zagueiro ali legal. Diferente do Lucão, que já dava pra ver que era horroroso, patético, né? Diferente do Lucão, o Matheus Belém, ele tava aí. Então eu acho um absurdo você querer gastar, e vai gastar, né? Mais de 22 milhões pelo Gaston Ávila, sendo que você tem um Belém com 22 anos. Tudo bem, tem o Negruti agora, mas o Belém, Matheus Belém é um cara que nesse momento ruim, horrível que vive o São Paulo, principalmente com essa gestão patética, pra não falar outra coisa, você poderia colocar o Matheus Belém no time. Nós vimos o Alan Franco, que eu acho um excelente zagueiro, fazer partidas horríveis. Já vimos o Arboleda, que pra mim, eu adoro o Arboleda, já vimos fazer partidas horríveis. Qual que é a grande diferença do Matheus Belém pro Rafael Tolói? Pega 10 jogos, intercalando Libertadores, é que agora não tá, né? Mas intercalando Libertadores, Copa do Brasil, nós vimos boas partidas e péssimas partidas de vários jogadores de São Paulo. Nós não temos um cracaço, principalmente na zaga, um cara unânime. Nossa, esse cara joga de... Não temos isso. Então, pra quê? Por que não deixar um cara igual o Matheus Belém no elenco, que é um cara ali pra compor, e aí você não gasta 24 em um zagueiro, 22, 23, sei lá. É inacreditável. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. É a gestão pra destruir o São Paulo. É a gestão pra atrapalhar. Digamos que dê errado. Digamos que o Matheus Belém seja o próximo Lucão, o que eu não acredito. Não vale o risco? Porque é investimento zero. O jogador já é nosso, o menino nosso da base. É um jogador interessante. É absurdo o que acontece no São Paulo. Pra que gastar no Gaston Ávila, que é um bom zagueiro, mas não é nada demais? Pra que gastar uma fortuna nesse cara, sendo que já tem o Belém? Por que não pega esse empréstimo com obrigação, com opção? Já falei aqui o que eu acho disso também, que vai ser comprado. Esse cara não tá vindo por empréstimo, ele tá vindo comprado agora. Eu te digo, é o pré-empréstimo, já tá comprando agora. Vai pagar só em 2026, mas tá comprando agora, vão por mim. Não é melhor colocar um cara igual Belém ou Negruti no planejamento, que é um zagueiro normal?
e aí você gasta esse dinheiro para trazer um Vitinho, ou um Meia, ou um Savarino, ou um Scarpa. Não seria melhor tentar algo assim? É ridículo. Para ajudar o Lucas, o Ferreirinha, o Caleri, não seria melhor investir num atacante? Mas não, vai gastar mais de 20 milhões em zagueiro de novo. De novo. Então é um absurdo. Porque esse Matheus Belém não é uma realidade. Não é uma realidade. Mas ele pode vir a ser um bom jogador. Investimento zero. Qual a diferença do Matheus Belém nessa temporada pro Danielzinho? Ou Mailton? Vieram super baratos, só que vieram como uma aposta e o Mailton já não deu certo. O Danielzinho pode não dar certo. Vamos torcer pra que dê certo. Mas ele pode não dar certo. O Matheus Belém é a mesma coisa, só custo zero, porque é da base. É mais ou menos isso que eu acho, galera. E, gente, Julián Palacios, o assistente do Crespo, tá seguindo, né? Crespo já trabalhou com o irmão dele, meio atacante interessante do São Lourenço. Um jogador que pode ser um reforço pro São Paulo na temporada. Eu adoro a ideia, eu gosto. Tem que trazer jogador assim. Nesse momento muito barato, né? Muito desvalorizado. Julián Palacios não é de hoje. Eu conheço esse cara, ele é bom jogador. A gente queria muito outro do São Lourenço, né? O Nahuel Barrios, que chama? Acho que é. Aquele pequenininho do São Lourenço que jogou uma Sul-Americana contra a gente. Lembra dele? Mas agora tem esse Julián Palacios na jogada, porque o Crespo já conhece, já trabalhou com o irmão dele e o assistente do Crespo tá seguindo ele. É um jogador que pode reforçar o São Paulo. Pode ser que do nada aqueça muito e esse cara venha pro São Paulo. E não é de hoje que o São Paulo já estuda, já monitora, já olha a situação do Julián Palacios. Pra mim, um jogador interessante, tem que ir pra cima desses jogadores, tem que trazer pelo menos 2 no perfil do Julián Palacios, meio atacante, jogador assim pra ver se dá certo, pra ver se muda alguma coisa, pra jogar perto do Lucas, do Ferreirinha, do Caleri. Tem que mudar, tem que trazer atacantes, meio atacantes ali pra acender o jogo, pra dar essa movimentação. Né? O Rigoni veio e não funcionou. Tem que trazer mais jogadores desse perfil, jogadores mais jovens. Pode pegar no mercado aqui da América do Sul, né? Jogadores jovens. Olha o Garro que faz no Corinthians. Tudo bem que eu acho que o Garro não é normal, né? O Garro é acima da média. Mas esse Julián Palacios pode ter um futebol parecido. Tem que tentar jogadores assim, eu acho interessantíssimo. Então, o assistente do Crespo, de forma muito curiosa, está seguindo ele. E o Crespo já pode ser uma indicação direta do Crespo, porque o Crespo já trabalhou com o irmão dele e conhece esses jogadores, né? Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, apurando e trazendo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima.